Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Já vou falar no início do vídeo, gente. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque o pessoal aqui da rua tá fazendo uma obra aqui. Então pode ser que você esteja escutando barulho de máquina, essas coisas, então relevem, tá bom? Mas é o tempo que eu tenho pra gravar, então é agora ou nunca. Então, gente, eu vim contar pra vocês tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu, né? Porque há 2 meses atrás eu fiz um vídeo aqui pro canal contando que eu tava grávida. E eu vou deixar tudo registrado aqui nesse vídeo, tudo que aconteceu, né? Cheguei a comentar também no vídeo que a minha gravidez era de risco, que eu ia começar o acompanhamento no alto risco. E não deu pra eu gravar mais nada, gente. Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo, tá? Queria ter feito vídeos de todas as etapas da minha gestação, queria ter feito assim que eu descobri, queria ter feito enxoval, sexo do bebê, cada consulta, cada ultrassom, mas não deu, né? E não foi porque eu não quis. Porque assim, eu descobri minha gravidez com 5 semanas e logo no início da gestação eu comecei a ter pressão alta. E minha pressão ficava bem alta. E eu tive que começar a fazer um acompanhamento no alto risco e na UBS aqui de perto da minha casa, que eu fiz todo o acompanhamento pelo SUS. Então não consegui fazer todos os vídeos, né, do jeito que eu queria, mostrando enxoval, mostrando tudo, não consegui, gente, não consegui porque eu passava muito mal, sabe, eu passei a gestação quase que inteira, né, deitada, passando mal, sabe, primeiro eu tive enjoo, muito enjoo no início, bem no início da gestação, depois minha pressão começou a subir, eu ia muitas vezes no pronto-socorro, ia muitas vezes no médico mesmo aqui na UBS, então eu não tava conseguindo gravar, sabe? Por causa disso eu não conseguia pegar o celular e gravar mesmo pra vocês, porque eu passava muito mal. Então por isso que eu não deixei registrado aqui nada sobre a minha gravidez, sobre o bebê, tá? Descobri minha gravidez com 5 semanas, eu vou contar desde o início. Foi um susto pra mim, porque eu engravidei tomando anticoncepcional. Não vou deixar aqui nomes de anticoncepcionais nem nada disso. Olha o barulho da máquina. Não vou deixar aqui nomes de anticoncepcionais nem nada disso, porque esse não é o intuito do vídeo, tá, gente? Mas foi um susto por isso, né? Não assim que eu rejeitei, em nenhum momento eu rejeitei, sabe? Nada disso. Mas é que a gente, né, nada é 100%. É como a minha médica falou, Jéssica, isso é muito comum, assim, é mais comum do que se possa imaginar, né? Não que a gente deseja que acontece, não que o anticoncepcional não sirva pra nada, não é isso, mas assim, acontece muito, é que não é tão divulgado assim. E esse vídeo vai ter poucos cortes, tá, gente? Então, eu quero só desabafar mesmo, contar mesmo pra vocês tudo o que aconteceu, tá bom? Então, eu engravidei tomando anticoncepcional. Quando eu descobri minha gravidez foi um susto, sabe? Foi um susto assim, momentâneo, né? A minha ficha demorou um pouquinho pra cair. A ficha do meu marido caiu no mesmo dia, ele já veio me acalmar, já veio falar, ó, vai dar tudo certo, sabe? Do mesmo jeito que a gente cria as crianças, a gente vai criar mais um e vai dar tudo certo. E aí, tudo bem, né? Depois eu fiquei mais calma, respirei mais fundo. Mas eu fiquei mais assim, gente, porque assim, a Maria Clara agora, ela vai fazer... Eu tô gravando esse vídeo em março, dia 15 de março. A Maria Clara vai fazer 2 anos dia 28 de março, né? Então assim, quando eu descobri, ela tava com 1 ano e 4, 1 ano e 5, mais ou menos. E eu falei, meu Deus, sabe? Ela é muito pequenininha, entendeu? E eu não sei, eu tenho medo de faltar atenção de um lado, faltar atenção do outro. Eu fiquei insegura, gente, sabe? Fiquei insegura porque eu tava tomando anticoncepcional, não tava planejando uma gravidez naquele momento, né? Mas tudo bem, aconteceu. E aí comecei a fazer o pré-natal bem cedo, eu descobri cedo, então eu comecei a fazer assim que eu descobri, no outro dia eu já quis ir no médico mesmo pra ter certeza, já comecei a fazer todos os exames, comecei a cuidar desde o início e isso foi muito bom, graças a Deus, porque daí minha pressão alta, alterada, foi descoberta desde o início. E aí eu já comecei a tomar os medicamentos para pressão, já fui encaminhada para alto risco e fiquei fazendo o pré-natal em 2 lugares, né? Na maternidade, que é o pré-natal de alto risco, e na UBS aqui de perto da minha casa. Fui acompanhando tudo certinho e em várias consultas a minha médica falava a mesma coisa, aqui da UBS falava a mesma coisa pra mim. A gente cuida bastante agora porque o problema é no final. E tudo bem. E aí o tempo foi passando e eu cada vez realmente me sentindo mais cansada. Eu senti um cansaço assim, gente, eu tava na pia lavando uma louça e eu ficava ofegante por estar lavando aquela louça, sabe? Eu ia estender uma roupa no varal, só o fato de eu levantar o braço pra colocar a roupa no varal, eu quase morria de falta de ar,
sabe? Então assim, eu passava mal nesse sentido, eu sentia muita dor na nuca, muita dor de cabeça, meu corpo inchava, sentia muita náusea, e isso tudo era por causa da pressão. E aí foram passando os dias, foram passando os meses, e as coisas, ao invés de melhorar, né, porque eu tava tomando a medicação certinho e fazendo todo o acompanhamento certo, não, as coisas foram piorando, digamos assim. Minha saúde foi ficando mais debilitada porque eu comecei a ter outros problemas de saúde devido à pressão alta. Quando foi em dezembro, dia 28 de dezembro, eu tive uma intercorrência, né, digamos assim. Eu passei mal em casa e chegando no hospital eu tive uma iminência de eclâmpsia. Minha pressão estava muito alta, se eu não me engano estava 18/13, foi 18/13 quando eu cheguei lá no hospital. E aí na hora eles já me internaram e eu fui pra UTI pra eu tomar sulfato, né, na veia. Na UTI a gente tem que ficar 24 horas tomando sulfato na veia, esperando a pressão baixar. E não pode levantar nem pra ir no banheiro, então eles passam sonda e é uma coisa assim, bem chata, sabe? Depois eu fiquei internada, tanto é que eu passei o ano novo internada. Fiquei internada lá por 7 dias e depois eu tive alta e vim pra casa. E aí era aquilo, repouso absoluto, beber bastante água, comida totalmente sem sal, uma dieta totalmente balanceada. Então foi assim, gente, uns momentos bem difíceis, né? A todo momento eu pensava que algo podia acontecer com o bebê, algo podia acontecer comigo. E foi muito difícil pra mim, sabe, ver as crianças, desculpa, olhar pras crianças e pensar, eu tenho que me cuidar porque eles dependem de mim, né? E o bebê depende de mim. Então, foi muito difícil toda essa parte da gestação. E tudo bem, gente. E aí eu continuei fazendo repouso. Seguindo a dieta balanceada, né? E quando foi mais ou menos isso foi em dezembro, janeiro, quando foi mais ou menos assim, no meio de fevereiro pro final, no começo de fevereiro, eu fui ficando bem, sabe? Eu fui ficando mais ativa, eu fui tendo mais ânimo pra fazer as coisas de dentro de casa, porque eu já não tava conseguindo fazer, sabe? Eu não tava conseguindo limpar a casa, por exemplo, eu nem podia, né? Na realidade, eu nem podia fazer. O meu marido, que tava fazendo toda essa parte, assim, bem, de passar pano, essas coisas assim, que cansa mais, né? E eu ficava com a parte mais leve, dobrar uma roupa, sabe? Fazer uma comida, alguma coisa assim. Agora, igual, minha lavanderia fica lá em cima. Era ele que tava colocando roupa pra lavar, porque eu não podia subir escada. E aí, tudo bem, gente. E aí eu fui ficando mais ativa, sabe? Eu já conseguia fazer mais coisa, né? E aí, conforme a gente vai conseguindo fazer mais coisa, a gente acha que a gente já tá bem. Não que eu não tava fazendo repouso, mas eu comecei a dar umas abusadinhas, sabe? Eu fazia, igual, passar pano no chão não podia, eu passava, né? Mas aí meu marido sempre falando, Jéssica, não pode, Jéssica, sabe? Puxando minha orelha. Então eu dava uma segurada. Quando foi no finalzinho de fevereiro, isso foi no início de fevereiro que me deu aquele ânimo. No finalzinho de fevereiro eu comecei a me sentir um pouquinho mal, sabe? Comecei a me sentir um pouquinho mal, então foi quando eu dei uma maneirada, comecei a voltar a fazer um repouso, tudo certinho. No dia 1º de março, eu acordei bem, tava bem em casa, né? Tava fazendo as coisas normal em casa. E de tardezinha eu comecei a me sentir um pouco mal, sabe? Eu comecei a ter os mesmos sintomas de quando eu tive a iminência de eclâmpsia, né? Comecei a me sentir mal. E falando nisso, eu tava fazendo o controle da pressão também em casa. Então, todo dia eu tinha que ver minha pressão 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. E aí, tudo bem. E nesse dia também, eu acordei de manhã, vi minha pressão, ela tava boa. Vi de tarde, ela tava boa. Minha pressão nunca ficava assim, baixa, né? Normalmente, pressão de gestante é uma pressão baixa. A minha nunca ficava. A minha chegava a ficar 14/9, 13/9, mas assim, comparado ao que tava antes, que tava 16/9, 15/9, assim, então ela tava mais controlada, né? E nesse dia, se eu não me engano, bateu 13/9, de manhã e de tarde. Quando foi de noite, eu fui ficando... E nesse dia eu não fiz nada, assim, de abusar, de fazer as coisas dentro de casa. Não, eu fiquei bem tranquila, sabe? O Bernardo tava na casa da minha mãe, eu tava aqui em casa só eu, meu marido e a Maria Clara. O Pietro também, né, na casa da minha mãe. E eu tava bem tranquila o dia inteiro. Aí quando foi de noite eu comecei a me sentir um pouco mal.
Não sabia o que estava acontecendo, só que eu comecei a ter os mesmos sintomas de quando eu tive a iminência de eclâmpsia. Então, eu vim aqui pro quarto, aferi minha pressão estava alta. Deitei do lado esquerdo, que era o que os médicos sempre mandavam eu fazer. Esperei, tomei a medicação na hora certa. Esperei mais um pouco, fui aferir minha pressão de novo, minha pressão tava mais alta ainda, gente. Acho que deu 19 por 13, não vou me lembrar agora, mas deu bem alta. E aí eu falei pro meu marido, ele falou, não, vamos pro hospital agora. Vamos agora pro hospital. E a gente foi pro hospital, chegando lá, passei da casa da minha mãe, deixei a Maria Clara e fomos pro hospital. Chegando lá no hospital, a minha pressão já deu menos, deu 15 por 10. E tudo bem, né? Eles me deram a pulseirinha amarela e eu fiquei lá aguardando na sala de espera. E na sala de espera eu comecei a passar mal de novo. Comecei a ter náusea. Comecei a ficar a minha visão meio embaçada. E fui no banheiro, sabe? E botei tudo pra fora. E aquela náusea, aquela visão embaçada, até que a médica me chamou. Quando a médica me chamou, assim que eu entrei na sala, eu falei já tudo pra ela. Que eu tinha tido uma iminência de eclâmpsia e tava também no meu cartão da gestante, né? Lá anotado a iminência. Que isso foi em dezembro, que eu tinha ficado internada e que eu tava tendo os mesmos sintomas. Que eu cheguei ali com a pressão, ela viu na minha ficha, né? Mas eu já fui falando pra agilizar. Cheguei com a pressão, em casa minha pressão deu 19, eu falei o valor certo, 19 por 13, se eu não me engano. Aqui deu 15 por 10. Aí eu falei pra ela, só que agora na sala de espera, doutora, eu tava sentindo muita náusea. Eu comecei a sentir náusea. E aí ela começou a perguntar, e a sua visão? Eu falei, tá embaçado, tô sentindo dor de cabeça, dor na nuca. E aí ela pediu um aparelho de pressão e foi aferir minha pressão tava 17 por 11. E nisso era uma residente que tava me atendendo, então ela chamou a médica que tava, né, de plantão lá no hospital, e ela falou pra mim, Jéssica, você tá tendo outra iminência de eclâmpsia, a gente vai te internar, a gente vai te levar pra sala de emergência, e depois você vai pra UTI, assim como foi da primeira vez. Aí eu falei que tudo bem. E aí a gente foi pra sala de emergência, eles deixam pra avisar o acompanhante por último, né? Cheguei na sala de emergência, já me deram uma dose chamada dose de ataque, assim como eu tinha tomado na primeira pré-eclâmpsia, na primeira iminência de eclâmpsia que eu tive. Desculpa, gente, eu dei uma pausa no vídeo porque o barulho tava muito alto e aí vocês não iam conseguir me ouvir. Então eles me deram essa dose de ataque que eles vão aplicando devagarinho, né? E começa a esquentar o corpo inteiro, sabe? Você começa a sentir um calor, parece que você tá deitada numa maca que tá pegando fogo. De tanto que esquenta o seu corpo. Dá a impressão que você tá fazendo xixi. É horrível. Mas é normal, né? Isso acontece mesmo. Eles já tinham me explicado na outra vez e isso acontece mesmo. Aí tudo bem. E aí eles falaram, você vai pra UTI, né? Pra tomar um sulfato de magnésio. E aí chamaram o Sandro, né, chamaram meu marido e explicaram tudo pra ele, né, ó, ela tá tendo outra iminência, ela vai pra UTI, aquele mesmo processo que ela já passou, que já aconteceu. E aí tudo bem. E eu fui pra UTI. Chegando lá na UTI, eles já me colocaram no sulfato e minha pressão tava demorando pra baixar. Na outra iminência, assim que eu cheguei na UTI, que eu fui colocada no sulfato, rapidinho a minha pressão foi normalizando, sabe? Minha pressão até despencou, foi pra 11 por 7, sabe? Assim. E dessa vez não, dessa vez ficava lá, demorando pra baixar. 16 por 10, 16 por 11, 15 por 10, 15 por 11, de repente subia de novo, mesmo eu com sulfato. E eles falando, nossa, tá difícil pra baixar. Entraram com outra medicação. E assim eles foram fazendo até conseguir baixar. E nisso, né, que eu tava lá, eles começaram a colher exames, né, de sangue e fazer exames. E nenhum desses exames, o que deu alterado foram as plaquetas. As plaquetas tinham que dar mais de 100, eles me explicaram, tinha que dar mais de 100 mil e deu 98 mil. Passou algumas horas, eles escolheram de novo pra confirmar, né, o resultado, já tinha baixado mais, já tava chegando a 80 e poucos, assim, sabe? E aí, eles falaram pro meu marido, né? Pra mim, eles não falaram nada pra eu não ficar nervosa, né? Creio eu que era pra eu não ficar nervosa. Então, eles falaram pro meu marido, olha, a gente fez exames nela, os exames deram uma alterada. Se continuar assim, a gente vai ter que fazer uma cesariana de emergência. Pediram o número do meu marido e falaram, e aí a gente liga, né? A gente te liga. E aí tudo bem, né? Lá não pode ter acompanhante na UTI, então meu marido foi lá me ver e depois ele teve que ir embora, né? Até por conta das crianças também, ele não podia ficar lá, né, comigo. As crianças estavam com a minha mãe, mas eles também precisavam dele. Então eu fiquei lá.
E eles ficaram de ligar pro meu marido. Meu marido contou que ele não dormiu a noite inteira, que ele ficava... que ele tinha a impressão que a qualquer momento o celular ia tocar. Imagino a aflição que ele ficou, né? E aí quando foi de manhã, de novo, eles colheram de novo o exame. Demorou 2 horas pra sair o resultado, que sempre demorava 2 horas pra sair o resultado. E minha plaqueta deu mais baixa ainda. Então a médica veio conversar comigo e falou: Jéssica, olha, a sua pressão já se estabilizou. O problema agora tá sendo as plaquetas, né? As plaquetas baixas. O seu exame deu alterado o primeiro exame que a gente fez ontem à noite. Deu alterado o segundo exame que colheu de madrugada. E deu alterado o exame agora de manhã, tá? O resultado acabou de sair e deu alterado. Cada vez as plaquetas estão baixando mais. E falou os resultados, tudinho pra mim, de quanto que tava cada exame, né? As plaquetas. Aí eu já fiquei aflita. Quando ela começou a falar, eu já fiquei aflita, né? Eu falei, mas e o bebê? O bebê tá bem? E eles fizeram também cardiotoco, ultrassom, fizeram tudo isso. O bebê tava bem, o bebê tava ótimo. Graças a Deus, né? Os batimentos dele bons, tudo, movimento fetal, tudo certinho. E aí eu falei, e aí, né? O bebê tá bem? Como que tá? Minha preocupação, gente, era só com o bebê. Eu não me preocupava comigo, eu me preocupava somente com o bebê. E aí ela falou, não, o bebê tá bem e tal, só que assim, quando começa a dar alterado o resultado do exame laboratorial, a gente não tem outra escolha a não ser intervir. Eu tava de 32 semanas. E aí eu falei pra ela, vocês vão ter que fazer uma cesárea de emergência? Ela falou assim, sim. E eu falei, não tem outro jeito, um remédio, qualquer coisa que eu possa tomar, porque ele vai nascer prematuro, né? Ela falou que não tinha, que quando é plaqueta não tem o que fazer, né? Porque assim, plaqueta baixa, que ela me explicou, é risco de hemorragia uterina, risco de hemorragia. Então assim, não dava tempo nem de tentar induzir pra ele nascer de parto normal. Tinha que ser a cesariana, porque eu poderia ter uma hemorragia uterina. E aí sim ele não ia resistir, talvez, né? Então tinha que fazer a cesárea naquele momento. Quando eles vieram conversar comigo, a sala de parto já estava toda pronta. Eles fizeram tudo e depois eles vieram falar comigo, pra eu não ficar nervosa, pra minha pressão não subir, né? Porque já tava com problema na plaqueta, pressão alta, então seria mais um risco na hora do parto. E aí eu falei, seja o que Deus quiser, então vamos lá, né? E eu perguntei pra ela na hora, eu falei assim, doutor, o meu bebê, ele corre muito risco? Ela falou assim, olha, corre, né, por ser prematuro. Eu falei assim, mas ele pode morrer? Ela falou assim, não vamos pensar assim. Ele corre um risco de não conseguir respirar, de ter que ir pra UTI, vamos pensar dessa forma. Eu falei, tá ok, então. E a gente foi, gente. Assim que ela terminou de falar, ela falou, então tá, então vamos levar. Eu falei, agora? Ela falou assim, agora? Deu tempo só do meu marido pegar o celular, avisar minha mãe, avisar minha sogra, avisar meu sogro, sabe? E aí a família começou a avisar um ou outro, né? Minha mãe avisou minha irmã e tal, e a gente foi pra sala de parto. Chegando lá foi um parto bem rápido, graças a Deus. Eu nunca tinha feito uma cesariana, né? É meu 4º filho e os 3 primeiros foram parto normais. E no tempo certo, né? A Maria Clara nasceu de 36 semanas, mas assim, era quase 37. Tanto é que ela não precisou de UTI, não precisou de nada, já foi pro quarto comigo. Dessa vez não, dessa vez era tudo diferente. Era um parto prematuro, era a primeira cesariana, nunca tinha passado por isso. Era uma cesariana de emergência, então assim, gente, foi bem tenso, sabe? Foi bem tenso. Mas foi tudo maravilhoso, graças a Deus, tá? Eu tive meu bebê na maternidade, eu moro aqui em São Paulo, eu tive meu bebê na maternidade de Vila Nova Cachoeirinha. E assim, gente, eu fui muito bem atendida, graças a Deus, foi tudo muito bom, todos eles me explicando tudo desde o início, sabe? O anestesista veio, me explicou como seria a anestesia. Já mandou meu marido entrar na sala, ficar lá sentadinho do meu lado, né? A gente tem que deitar na maca, né? Pra quem já fez cesariana sabe, pra quem nunca fez, não é igual um parto normal que você assiste seu próprio parto, né? Eles colocam um pano assim, então você não consegue ver nada. Eles amarram sua mão aberta, né? O braço aberto. Então foi tudo bem diferente, acho que eles viram que eu tava bem apreensiva, né? Então eles já mandaram meu marido entrar, não me prepararam primeiro pra depois mandar meu marido entrar. Não, eles já mandaram meu marido entrar e foram me preparando com meu marido ali. Isso me deu muita segurança, porque é bom você ter alguém ali, né? Que você conhece, né? Alguém da sua família ali. E aí meu marido sentou lá do lado, colocaram um banquinho assim bem do meu lado. E aplicaram a RAC, eu tomei a RAC, né? Que é aquela anestesia que você tem que sentar, colocar a mão no pé, relaxar. E eles aplicam bem aqui atrás, assim, nas costas, só que bem embaixo, assim, perto do cóccix aqui, né? E aí eu já comecei a sentir minha perna formigar, mas o anestesista tava explicando tudo pra mim, né?
As enfermeiras também muito tranquilas, sabe? As técnicas de enfermagem, todos assim bem atenciosos, sabe? Teve uma até que me abraçou porque eu tava muito tensa, eu ficava assim e eu tinha que relaxar, e ela veio e me abraçou, me relaxando assim. As médicas também, os residentes, todos muito atenciosos comigo. O pediatra já veio já se apresentando: eu sou pediatra, assim que seu bebê nasceu eu que vou cuidar dele. E assim foi indo, gente. E aí chegou a hora do parto, né? O parto foi bem tranquilo. Teve que fazer um pouquinho de força aqui em cima, mas nada de violência obstétrica. Foi só porque o bebezinho era bem pequenininho, né? E tava aqui em cima. Então teve que fazer um pouquinho de força pra ele descer, até porque eu não podia ficar muito tempo lá com a barriga aberta por causa de risco de hemorragia. E aí o meu bebê nasceu, né? Graças a Deus. Ele nasceu no dia 2 de março, meio-dia e 32, pesando 1,745 kg e 43 centímetros. É um menino e se chama Cauê. E ele nasceu bem, graças a Deus, né? Para as condições dele, assim, de prematuro, ele nasceu muito bem. Eles tiveram todo o cuidado de me mostrar ele, né? Me mostraram. Ele ficou numa cabinezinha, assim, né? Tipo uma incubadora, só que ainda estava aberta, um pouco afastado de mim. Fizeram os primeiros procedimentos com ele, aspirar narizinho e tudo. Ele não nasceu chorando. Ele não chorou, ele deu um chorinho fraquinho assim, né, porque eu tava toda hora perguntando: ele não vai chorar, ele tá bem? E aí ele, depois que aspiraram ele tudo, ele deu um chorinho, mas assim, não foi aquele choro alto, né, que dá pra ouvir de longe, mas deu um chorinho. Isso daí pra mim já foi, né, ótimo. Chamaram já meu marido pra ver, já deixaram tirar foto, e graças a Deus tava tudo bem. E aí eles já tinham me explicado que talvez que ele ia nascer e já iam levar, né? Eles me mostraram ele e realmente levaram ele pra UTI neonatal. Caso ele precisasse de oxigênio, né? Tem que levar pra UTI neonatal. E assim fizeram. E depois disso, a pediatra voltou e falou comigo: olha, Jéssica, o seu neném nasceu, tá? Nasceu bem. Ele me falou os quilos, me falou os centímetros e falou: ele precisou ir pra UTI porque ele precisa de oxigênio, ele tá com a máscara e talvez vai ter que entubar. E nessa hora a gente pede pra todos os santos, né, pra que tudo dê certo, pra que tudo fique bem. E a gente se apega nisso e a gente acredita que tudo vai dar certo, né? Eu acho que é isso que faz a diferença também. E foi isso, gente. Então, depois disso, eles fecharam a cesárea e eu tive que voltar pra UTI. Meu bebê tava na UTI NEL e eu tava na UTI adulto, porque eu tive que voltar pra tomar o sulfato de magnésio. Como tinham parado de dar o sulfato, então eles iam recomeçar tudo de novo e eu tive que ficar lá 24 horas, sem poder ver meu neném, né, porque ele não podia sair de lá e nem eu podia. 24 horas, recomeçar tudo de novo, tomar o sulfato de magnésio, né? Então, ou seja, eu comecei meio-dia, ele nasceu meio-dia 32, eu voltei pra UTI, já comecei o sulfato de magnésio, tive que ficar até o outro dia tomando. E assim foi feito. No outro dia, quando o sulfato acabou, né, o efeito da anestesia passou em mais ou menos umas 3, 4 horas depois do parto. E aí, depois que o sulfato acabou, no dia seguinte, no dia 3 de março, a enfermeira já veio, né, vamos ver se você consegue ficar em pé, vamos ver pra você tomar um banho e tal. E eu, com toda a força de vontade do mundo, porque eu queria sair daquela UTI logo pra eu ver o Cauê, né. E aí, assim, eu fui, tomei um banho com a ajuda da enfermeira. E aí, logo depois, já teve uma vaga, né, no quarto, e eu desci pro quarto, e eu fui pro quarto. E aí, chegando lá no quarto, meu marido veio conversar comigo, e eles, o tempo inteiro, né, gente, manda assistente social conversar, manda psicólogo conversar, porque é uma fase muito difícil, é um momento muito difícil, que você precisa ter um acompanhamento, senão você vai ficando, né, cada pessoa que entrava dentro daquele quarto, que tava vestida de azul, que tava vestida de verde, meu coração já acelerava, porque assim, a gente não quer pensar besteira, mas em todo momento você pensa que pode estar acontecendo alguma coisa com o seu neném, porque ele não tá ali com você, né? Lá eles me levaram para um quarto onde não é alojamento conjunto, né? Pra eu não ter que ficar vendo outras mães com seus bebês. Eram só mulheres que tinham passado por alguma cirurgia, nem sempre era cesariana, era outros tipos de cirurgia, né? E aí meu marido veio conversar comigo e falou pra mim que tinham precisado entubar o Cauê porque a máscara não estava sendo suficiente, né? Era uma coisa que a gente não queria, porque quando entuba,
a máquina respira pelo bebê, né? Aí a máquina que tá respirando por ele não tava forçando nem um pouco, ele não tava respirando nem um pouco sozinho, então precisou entubar. E aí, gente, foi um passo de cada vez, né? A UTI, você ser mãe de um bebê na UTI NEO, é um passo de cada vez. Você tem que ter paciência, você tem que confiar, você tem que ter paciência, sabe? Eu não quero focar assim muito em fazer vídeo de como é ser mãe de um bebê na UTI NEO, porque eu não iria conseguir falar, né? Porque é muito difícil, sabe, gente? Você chega lá, você vê várias histórias, você chega lá, você vê o seu bebê numa situação que você não quer ver. Então é difícil, sabe? Você sentir o seu bebê. Eu senti o Cauê durante 7 meses na minha barriga. Foram 7 meses sentindo o Cauê na minha barriga. E de uma hora pra outra, eu não tava mais sentindo ele, sabe? Eu acordava naquele quarto de hospital e eu passava a mão na minha barriga, fazendo carinho, de tão acostumada que eu tava a sentir ele mexer. E aí que caía a minha ficha que ele não tava mais ali. E eu olhava pro lado e ele também não tava do lado, sabe? Ser mãe de um bebê na UTI NEO é muito complicado, sabe? Você vê o seu bebê sendo alimentado através de uma sonda, seu peito tá cheio de leite e você tira, né? Lá eles têm um banco de leite, onde eles explicam tudo, como que você faz o processo para retirada de leite. E aí você tira o leite, mas você não pode colocar seu filho no colo para mamar no seu peito, sabe? Você tira o leite, você vê ele sendo alimentado através de uma sonda, sabe? Você vê o seu filho dentro da incubadora com fome e você não pode pegar ele para agradar. Você vê uma enfermeira agradando. Então, assim, é difícil, sabe? É muito difícil não passar por tudo isso, né? Mas, graças a Deus, o Cauê ele tem se recuperado muito rápido. Muito rápido, sabe? Hoje é dia 15 de março. Nesse momento o Cauê não se encontra mais entubado. Graças a Deus ele não se encontra mais entubado, né? Ele passou pelas etapas de oxigênio, digamos assim, né? O primeiro foi a máscara, não estava sendo suficiente, eles entubaram. E aí ele começou a brigar com o tubo, né? E aí resolveram destubar. Ele chegou a puxar o tubo algumas vezes, pra vocês verem como ele é espertinho. Só não tem tamanho, mas é muito esperto. E aí numa dessas que ele puxou, a médica falou, então vamos ver como que ele fica. E aí ele ficou um pouco cansadinho, mas não assim a ponto de precisar ser entubado de novo. Então eles colocaram uma sonda no nariz, chamada CPAP. E ele ficou com essa sonda no nariz. Não vou me lembrar, gente, quantos dias que ele ficou com cada, né, entubado com a sonda. Mas ele chegou a ficar com essa sonda no nariz por alguns dias. E depois resolveram tirar pra ver, né, se ele já conseguia respirar. E ele conseguiu respirar, graças a Deus, não teve que voltar pro CPAP, não teve que ser entubado de novo, só precisou de um arzinho dentro da incubadora, né? É um caninho que fica dentro da incubadora, soltando um arzinho lá dentro, pra ajudar ele a respirar. Hoje em dia ele não se encontra nem com esse caninho dentro da incubadora, o Cauê já respira sozinho, sem ajuda de aparelho nenhum, graças a Deus. Meu filho não tem nenhuma sequela, não tem sequela nenhuma. Muito pelo contrário, ele é um bebê muito esperto. Ele fica muito nervoso quando ele tá com fome. Ele ainda não pode mamar no peito porque ele não sabe sugar. Então ele ainda tá com a sondinha na boca, né? E ele é alimentado através dessa seringa. Eles tiram assim a parte de cima da seringa, põe o leitinho, levanta assim e aí vai indo pela sondinha na boquinha dele. Porque ele ainda não sabe sugar, assim. Eu acho que ele até sabe sugar. Ele fica assim, com a mãozinha sugando os dedinhos dele. Mas eles não sabem se ele sabe engolir. E é perigoso eu tentar dar de mamar pra ele agora e ele engasgar, né? Como ele ainda não é totalmente formadinho, então é perigoso ele engasgar. Então a gente tem que ser uma etapa de cada vez. Mas assim, gente, só de saber que o meu filho tá bem, sabe? Ele reconhece a nossa voz, sabe? Meu marido visita ele todos os dias. Eu não consigo ir todos os dias por causa dos pontos da cesárea. Por causa que cesárea é uma cirurgia muito difícil de se recuperar, são 7 camadas de pele, né, gente? Então, assim, é muito difícil de se recuperar, né? Mas meu marido visita ele todos os dias, ele chega lá e ele fala, Cauê, ele abre o olhinho assim, dá uma olhadinha.
E assim, gente, ele é muito esperto, sabe? Ele é forte, ele quando ele tá com fome, ele fica nervoso. Ele só fica nervoso quando ele tá com fome. É igual as enfermeiras fralda. A fralda fala, né? A fralda pode estar suja de xixi, suja de cocô, ele não tá nem aí. Mas se ele fica com fome, ele força, ele dentro da incubadora, ele fica dentro de um ninho que eles fazem, né? Assim, com lençol. E ele fica dentro desse ninho, ele força o pezinho no ninho assim, vai lá pra cima e chora. Tudo isso porque tá com fome. Aí quando passa o leitinho lá na sonda, pronto, ele fica calmo, é só isso que ele queria. A médica liberou essa semana pra eu fazer o canguru com ele. Canguru, você chega lá no hospital, né? A mãe chega lá no hospital e coloca e tira toda a parte de cima, sutiã, camiseta, e coloca a camisola do hospital. E aí eles colocam o bebê assim no seu peito e fica em contato de pele com pele, sabe? Então assim, depois que o Cauê tava com 10 dias de nascido, foi quando eu peguei ele no colo pela primeira vez. E é um momento que eu nunca vou esquecer da minha vida, porque eu peguei ele assim, coloquei ele no meu peito e ele tava um pouquinho nervoso assim, fazendo assim, né? E aí eu comecei a cantar pra ele a música que eu cantava quando eu tava grávida. E gente, foi incrível, porque assim, toda vez que eu cantava essa música pro Cauê, quando ele tava dentro da minha barriga começava a ficar dura e ficava bem pontudinha assim, sabe? E eu comecei a cantar essa música e eu ficava pensando, gente, o que será que ele faz dentro da minha barriga que fica desse jeito? Parece que ele se encolhe. Ainda falava pro meu marido, parece que o Cauê se encolhe toda vez que eu canto essa música pra ele. E gente, ele tava todo assim no meu colo, todo bravinho assim, sabe? Não sei se ele tava estranhando, né? Aí eu falei assim, a mamãe tá aqui, a mamãe. Fiz carinho assim na cabecinha dele assim. Falei que eu tava com saudade, que era muito bom pegar ele no colo. E comecei a cantar essa música pra ele. E ele se encolheu todinho assim. Parecia que ele tava lembrando de quando eu cantava pra ele na minha barriga. E eu falei, então era isso que você fazia, né? Era por isso que a mamãe sentia você se encolhendo, né? E ele se encolheu todinho assim. E foi tão gostoso sentir aquilo, porque ele reconheceu a voz e a música que eu cantava pra ele, sabe, gente? Então, assim, foi um momento, assim, acho que foi o momento mais lindo desde o nascimento do Cauê. Foi quando eu peguei ele, cantei a música e ele fez a mesma coisa que ele fazia dentro da minha barriga, mostrando pra mim. Eu lembro, mãe, eu lembro que você cantava essa música pra mim. Bom, gente, então, hoje é dia 15, né, de março. O Cauê ainda se encontra na UTI, mas ele não corre mais, assim, riscos, graças a Deus, né? Ele tá lá agora porque ele precisa ganhar peso e porque ele precisa completar as semanas, né? Que ele nasceu de 32, ele precisa completar mais ou menos, ir lá para as 35, 36 semanas, que é quando eu vou começar a tentar amamentar ele, né? E aí ele vai passando de sala em sala, ele tá numa sala onde ainda precisa de incubadora, né? Depois, quando ele ganhar um pezinho, ele tá engordando, graças a Deus ele tá ganhando peso. Ele nasceu com 1,745, ele perdeu peso, foi pra 1,490 e agora ele tá com 1,600, então ele tá engordando bem. Lá tem o banco de leite, onde toda vez que eu chego lá eu posso entrar no banco de leite, aí eu tenho que passar por toda uma higienização, né? Lava as mãos, coloca a camisola do hospital, sabe? É tudo bem higienizado, né, gente? E aí eu vou até lá e eu tiro o leite pra ele. Eles dão nas próximas mamadas, né? Daí ele não precisa ficar tomando fórmula. Ele tava até meio ressecadinho de ficar tomando fórmula. Mas, bom, gente, o Cauê tá lá, né, no hospital, mas tá se recuperando cada dia mais, assim, é como os médicos falam, a recuperação dele é muito rápida. Ele é um bebê que se recupera muito rápido, graças a Deus, sabe? E não sei por quanto tempo ainda o Cauê vai ficar lá, mas o importante é que ele precisa ficar lá. E o importante é que ele tá se recuperando, que toda vez que a gente chega lá não tem nenhuma intercorrência, toda vez que a gente chega lá é uma novidade positiva, sabe? É um pezinho que ele ganhou, é um ml do leitinho que aumentou, sabe? É uma coisinha diferente que ele fez, que tentou fazer, sabe? Então, assim, gente, graças a Deus tá sendo muito boa a recuperação do Cauê, tá? Sobre a minha pressão continua um pouco alta, né? 14/9, 15/9, e eu continuo tomando todos os medicamentos que eu já tomava e mais um, né, que eu tomava durante a gestação, e agora eu tomo mais um comprimido pelo fato de eu não estar mais grávida, tá bom?
Os pontos da cesárea, gente, eu tirei hoje. Eu tive a minha primeira consulta com aqui no posto, né, aqui na UBS. Eu tirei hoje, a médica tirou todos os pontos, tá cicatrizando direitinho, graças a Deus. Ainda não tô tomando nenhum anticoncepcional, mas ainda tô na dúvida se eu coloco o chip ou se eu coloco o DIU. Mas acho que eu vou colocar o DIU e aí eu conto tudo pra vocês, né, como foi colocar. Se for o chip, eu conto tudo pra vocês, conto como que tá sendo, né, o processo. Mas ainda não decidi qual método eu vou escolher, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Acho que eu não esqueci de falar de nada, né? Eu vou tentar fazer um vídeo ainda hoje, aproveitar que as máquinas pararam, né? O barulho aí na rua. Mostrando pra vocês o que a gente já comprou pro Cauê, porque a gente ainda não tinha terminado o enxoval dele, né? Quando ele veio ao mundo. Mas isso não significa que a gente não vai terminar, não vai deixar tudo arrumadinho, não vai deixar tudo pronto pra ele, né? Porque quando ele chegar, ele tem que encontrar tudo prontinho, tudo arrumadinho, pra ele ver que ele é muito bem-vindo. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, né, de enxoval. Mostro direitinho no vídeo. Vou mostrar outros vídeos também do meu marido montando o bercinho dele, que o bercinho dele já tá aqui, mas não tá montado ainda. E vou mostrando tudo pra vocês, gente, até o dia que o Cauê vir pra casa e que eu puder fazer um vídeo com ele aqui no colo, mostrando ele pra vocês, tá bom? Gente, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu queria deixar registrado tudo num vídeo só, tá? Como foi que eu descobri a gravidez, o sexo do bebê, né? O nome do bebê. Quem escolheu o nome do Cauê foi meu marido, tá? Ele que escolheu o Cauê e eu adorei o nome, achei muito lindo. Queria deixar registrado tudo o que aconteceu, o parto do Cauê, tudo certinho, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por vocês terem assistido até aqui, gente. Obrigado mesmo, tá? Fiquem aí acompanhando se vocês gostarem desse tipo de vídeo de maternidade. Vai ter bastante vídeo de maternidade aqui. Se Deus quiser, agora eu vou voltar com tudo, né? Vou estar sempre gravando, porque agora já tá tudo mais calmo, né? A gente tá se recuperando, tá dando tudo certo, graças a Deus. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por vocês terem assistido até aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido o motivo do meu sumiço, né? E é isso, gente. Muito obrigada, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.